Olá, eu sou José Américo Bachiora, médico cirurgião geral e do aparelho digestivo e faço parte da AFIA, o maior hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil. Hoje, vamos conversar sobre os nossos primeiros atendimentos médicos. Como conquistamos confiança para atender bem os nossos pacientes? Quando a gente se forma na faculdade de medicina, a gente não está totalmente pronto para atender o paciente. A gente sabe que tem um pouco de insegurança, por mais que a gente tenha feito algum estágio, tenha feito um bom internato, tenha acompanhado outros colegas médicos mais velhos, na hora que você tem que decidir o diagnóstico, você tem que decidir a conduta, você que vai resolver ou não o problema do paciente, é normal, é natural que role um pouco de insegurança. Ninguém está pronto para isso, ninguém se forma e de um dia para o outro vira a chavinha de estudante para médico. Isso é um processo lento. Quando a gente faz residência médica, muito desse processo ele vai sendo diluído no decorrer dos anos de residência. Mas às vezes você tem que trabalhar como médico generalista logo depois de formado. Mas quando você faz residência também, às vezes você já pega um paciente para você atender do ponto de vista cirúrgico, indicar ou não uma cirurgia. Então a insegurança é normal, eu acho que é honesto do ponto de vista do médico que está começando a sentir um pouco de insegurança e também é importante que ele tenha essa insegurança, porque ele não pode ser totalmente seguro no início da carreira. Essa insegurança vai ser percebida pelo paciente. E como é que a gente pode fazer para que o paciente sinta isso, perceba, mas que ele consiga confiar ainda na gente? Tendo transparência, tendo empatia. O paciente pode perceber que você é jovem, que você está começando, mas ele, antes de tudo, tem que perceber que você está vestindo a camisa, que você vai resolver o problema dele, que você está sendo responsável. Ele quer sentir esse vínculo, ele quer sentir acolhido, quer sentir cuidado. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que ouvir bastante o paciente, entender, se colocar no lugar do paciente. A gente tem que ser transparente e honesto. Não vá fingir que você tem muita experiência no assunto. Você tem que falar, olha, o correto é fazer isso, vamos ver, vamos pedir um exame. Você pode falar que vai discutir com um colega mais velho, não tem problema. Se o paciente sentir que você teve empatia, que você está preocupado com o problema dele, que você está responsável por ele, pode ter certeza de que esse paciente vai confiar em você. E à medida que você vai ganhando experiência, essa insegurança ela diminui, mas ela nunca acaba. Até os grandes artistas, quando estão frente a um desafio, um show importante, uma apresentação importante, eles tremem, eles têm um pouquinho de frio da barriga. Isso é normal, isso é bom. Por que é bom? Porque estimula a gente. Estimula a gente a quê? A estudar o caso a fundo, a se atualizar. A gente tem que estar sempre estudando, não só a atualização médica em congressos, em cursos, mas também estudando o caso específico daquele paciente. Um médico extremamente autoconfiante é perigoso para o paciente. Você não pode ter arrogância. Esse é um sentimento que tem que estar sempre afastado da prática médica. Assim, pessoal, o que é que eu posso falar para vocês? Escutem o paciente, deem atenção, gastem tempo com ele, mostrem que você está preocupado com o problema dele, que você está empenhado em resolver, seja transparente, seja honesto, não tenha medo de pedir auxílio a uma pessoa mais experiente, que eu tenho certeza que dia a dia a sua insegurança vai diminuir, mas nunca vai acabar. Todo médico, principalmente um cirurgião como eu, frente a um caso desafiador, tem um friozinho na barriga e você tem que aproveitar esse pequeno grau de insegurança para te estimular e procurar sempre a excelência profissional. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar como cirurgião, me deparei muitas vezes com situações em que eu não estava muito seguro. Eu me lembro de um caso de uma cirurgia eletiva que eu marquei que quando eu fiz uma laparotomia eletiva para uma ressecção de cólon, a paciente estava com um quadro de uma trombose mesentérica, uma situação de 90% de mortalidade. E foi muito difícil para mim conversar com a família, explicar essa situação inusitada, não esperada que aconteceu e a gravidade dela. E me ajudou muito ter um médico no hospital que era conhecido da família. E eu conversei com ele conversou com a família e eu fui super transparente da família inteira e foi um grande crescimento profissional meu. Eu lembro de outras situações nas quais eu estava numa cirurgia muito tensa, muito difícil,
com risco iminente de morte e na qual eu era o cirurgião mais experiente. Eu não era tão experiente, mas tinha um cirurgião ainda mais novo que eu. E nesse momento você vê que às vezes ter um vínculo com o paciente pode até complicar um pouco a sua conduta cirúrgica, porque você pode ficar travado, porque o paciente, você sabe que tem família, tem filho, tem mãe, é paciente jovem, tem grandes expectativas, e o dono do paciente era o cirurgião mais jovem. E nesse momento eu falei para ele, calma, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tenha paciência. Então a gente tem que saber, às vezes, apesar de ter sempre empatia, algumas vezes você tem que se descolar um pouquinho para conseguir agir de forma técnica e racional, não se deixar levar só pelo emocional. Esse balanço entre o racional e o emocional é uma arte que vai permear toda a sua prática médica. Por hoje foi isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com os seus colegas. Comente aqui também qual foi a dica que te ajudou mais, que você achou mais válida. Espero que tenha gostado do conteúdo e que isso te ajude no planejamento da sua carreira.